Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Bom, hoje vamos refletir um pouco sobre várias coisas que vem acontecendo na nossa semana. Estamos aí em fevereiro de 2024, várias ações acontecendo, a natureza se rebelando perante as questões dos maus tratos que nós, homens, filosoficamente falando, o ser humano de uma forma geral, se refere à natureza, seja os maus tratos com os vegetais, com os animais, que a gente deve olhar dessa forma, e também muitas vezes com o próprio ser humano, nosso próprio irmão ali dentro desse processo evolutivo. Então que a gente possa olhar para isso, perceber boas ações, ações como a daquele rapaz no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, que estava no ônibus e que, ao perceber que a água subia naquela chuva, naquela enchente, retirou as crianças e uma mãe desesperada do carro, e depois que ele tirou, a enxurrada levou o carro embora, ou seja, fatalmente elas iriam morrer, teria vítima essa situação, e ele se despojou, de todo e qualquer pensamento ali de bloqueio, de ficar na sua forma confortável de ser, estar ali no celular, como se nada tivesse acontecendo, deixar as coisas fluírem. Não, recebeu ali a intuição, agiu rápido, pediu ajuda daqueles que estavam no ônibus e as coisas caminharam da melhor forma possível. Tivemos um final feliz, graças a Deus. Então a gente deve sempre lembrar, porque muitas vezes se enfatiza, que a maldade, a ruindade, a gente tem que sempre lembrar que nós somos em essência luz, E quando falta luz, existe a ausência da luz, Nem se menciona a nomenclatura o mal, Então, muitas vezes se sentimos que não estamos bem naquele momento, É a ausência do bem, E a partir daí a gente começa a trilhar horizontes e caminhadas no sentido de melhorar tudo aquilo que a gente pretende fazer na vida, e com certeza, através dessas ações, a gente começa a perceber e refletir que a gente pode fazer mais do que ficar olhando para o próprio umbigo. Então, que a gente possa se mirar nesses exemplos e cada vez mais transformar no nosso dia a dia, fazendo com que esse dia que a gente vive seja cada vez mais iluminado. O quanto é importante esse tipo de ação para nos encorajar a fazer coisas que devemos fazer. O que também é importante é a gente respeitar, as escolhas do nosso irmão. Muitas vezes o que a gente vive um momento de extremo julgamento em relação ao que as pessoas fazem, As pessoas umas apontando o dedo para as outras, esquecendo que tem 3 dedos apontados para si mesmo, o outro fez, o outro ocasiona, o outro inferniza a minha vida, o outro é isso, o outro é aquilo. E eu, como eu me posiciono? O que eu estou sentindo? Como vou trabalhar isso? Isso é algo impossível de eu resolver? Não, porque se fosse impossível, não aconteceria comigo, E sim, isso deve estar acontecendo já há várias e várias sucessivas encarnações. E por isso eu estou encarnando de novo, e por isso essa história está se repetindo novamente. O que eu devo fazer? Diferente daquilo que eu sempre fiz. Muitas vezes cruzar os braços, muitas vezes até agir com indiferença, quando na verdade muitas vezes a gente deve fazer um confronto. Mas que tipo de confronto? Um confronto com agressividade? Muitas vezes não. Muitas vezes trazendo e levando uma palavra de amor, de afeto, de carinho, para que as situações elas possam se apaziguar. Muitas vezes o outro elocubra coisas, pensa coisas, olha, eles devem estar pensando isso ou aquilo de mim, quando na verdade não é nada disso, O importante é sempre uma boa conversa, esclarecer os pontos de vista e que cada um possa respeitar o direito de ir e vir do outro.
né? Pré-conceito, conceito pré-estabelecido de algo que não se conhece. Vamos conhecer para deixarmos de ter pré-conceito, né? A gente sempre tem algum pré em relação a alguma coisa, porque nós não somos espíritos em aprendizagem, então não sabemos tudo o que deveríamos saber, né? Dentro do nosso processo evolutivo. Então a gente é sempre ignorante em relação a alguma coisa, então que a gente possa aprender, estar aberto, né? E caminhar, né? Eu acho que é o principal dentro de uma reflexão profunda, né? Convido a todos a refletir sobre a questão 642 do Livro dos Espíritos, procure lá, e o Homem de Bem, né? Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 19, Sedes Perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Então, procuremos refletir em relação a esses ensinamentos, que provavelmente eu tirei como base aqui os livros da codificação do Espiritismo através de Allan Kardec, mas com certeza tem outras filosofias, como por exemplo o budismo, que fala muito do amor, né, da fraternidade, né, do poder de doação, né? Então, que possamos nos mirar, não se restringir a uma filosofia A ou B, mas nos mirar em relação à questão de sentimentos, em relação a pensamentos, qual a qualidade do seu pensamento, o que nós devemos oferecer de positivo, porque de negativo já está dado, né? Então, que a gente possa não absorver essa energia, né? Até porque a natureza está se rebelando, né, com várias catástrofes mundo afora por conta justamente do mau uso do homem em relação a ela, né? A camada de ozônio, né, essa quentura, né, cada vez mais quente, né, o Polo Norte está em risco, né, por conta disso, né, geleiras, né? Então muitas coisas estão acontecendo e irão acontecer. Qual é o nosso posicionamento? O que nós podemos fazer? Qual a nossa parte dentro desse processo, né? Então, é essa reflexão que eu trago para a gente fazer hoje, né? E ver o que a gente pode fazer de melhor em relação àquilo que acontece no nosso dia a dia. Se nós temos a oportunidade de fazer o mal, de fazer o mal, não. Se temos a oportunidade de fazer o bem, por que se negarmos, né? Por quê? Né? Se isso é o que conta realmente dentro do nosso processo evolutivo, né? Estamos aqui como personagem, né? Eu, o Emerson, cada um com a sua profissão, né? Que também faz parte desse escopo, mas o que realmente eu estou produzindo de bom, de positivo na minha vida, que vai fazer com que isso se reverbere e eu leve isso, né, para outros orbes, para uma outra jornada, para uma outra situação. Então essa é a reflexão que eu trago para que a gente possa fazer. E com certeza, né, o mal ele impera de acordo com, né, na verdade é a ausência do bem, impera de acordo com o pensamento e as normas que estão aí dadas no mundo, seja guerras, seja discussões, seja traições, seja uma série de questões que fazem parte do nosso cotidiano e que a gente vê nos noticiários. Mas a gente pode fazer a diferença, né? A gente pode trilhar caminhos diferentes, pensando em algo positivo, benéfico, que possa ajudar não só ao próximo, mas principalmente a nós mesmos, né? Então, onde está o meu pensamento, né? Onde está o seu pensamento? Onde está a minha ação? Onde está a sua ação? Onde está a minha coragem? Onde está a sua coragem? Onde está a minha força? Onde está a sua força? Possamos respirar fundo e refletir sobre essas situações. Vivemos num mundo de relatividade, né? Provas e expiações. Não paramos para perceber ainda que nós já estamos vislumbrando a quinta dimensão. Nós já não estamos mais somente na terceira.
Vocês já perceberam isso? Escreve aí embaixo, comenta. Vamos, né, iluminar o nosso dia. Namastê. Gratidão.